Olá, alunos! A Prof. Cris espera que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos relembrar a divisão de números naturais. É uma operação que vocês já conhecem e, devido à sua importância, nós vamos estudá-la um pouco mais. Algoritmo usual da divisão. Devido à dificuldade que muitos alunos apresentam ao resolver divisões, vamos ver de forma detalhada como é o algoritmo da divisão, com o objetivo de esclarecer as dúvidas que impedem os alunos de realizar corretamente qualquer divisão. Então, vamos dividir 1435 por 7. Inicialmente, vamos decompor o 1435. E ao decompor, nós temos 1000 mais 400 mais 30 mais 5. Ou seja, uma unidade de milhar, mais 4 centenas, mais 3 dezenas, mais 5 unidades. Nossa tarefa é calcular quantas vezes o 7 cabe em cada ordem, da maior para a menor. Então, vamos à primeira ordem. Eu coloquei o M, que representa, então, a primeira ordem do número 1435. Vamos, então, descobrir quantas vezes o 7 cabe dentro do 1. E recorrendo à multiplicação, nós facilmente percebemos que o único número que multiplicado por 7 mais se aproxima do 1 é o 0. Então, 0 multiplicado por 7 dá 0. Fazendo a subtração, temos 1 menos 0, 1. Vamos seguir para o próximo passo. Continuando a divisão, anteriormente dividimos uma unidade de milhar por 7, encontramos 0, 0 que multiplicado por 7 é 0, efetuando a subtração, encontramos 1. Seguindo com a divisão, vamos baixar o 4 e temos então 14 dividido por 7. É importante observar aqui que o 14 representa a unidade de milhar mais o 400. Então, aqui nós temos 1400 para dividir por 7. E recorrendo à multiplicação, encontramos que 2 multiplicado por 7 é igual a 14. Efetuamos a subtração, o resultado, 0. Então, vamos ao próximo passo. Continuando nossa divisão, vamos baixar o 3, que corresponde à ordem das dezenas, e descobrir quantas vezes que o 7 cabe dentro do 3. Ao procurar o resultado da multiplicação de um número por 7 que seja igual a 3, nós não vamos encontrar a não ser o 0. 0 multiplicado por 7, que é 0, que é o único número que multiplicado por 7 mais se aproxima do 3. Então, 3 menos 0 igual a 3. Seguindo, então, finalizando a nossa divisão, baixamos o 5 e vamos dividir 35 por 7. E recorrendo à multiplicação, temos que 5 multiplicado por 7 igual a 35 e 35 menos 35 igual a 0. Portanto, na nossa divisão de 1435 por 7, encontramos 205 com o resto 0. E temos uma divisão exata. Vamos então a mais um exemplo e então dividir 1615 por 19. Vamos utilizar o algoritmo da divisão, mas de forma mais simples, porque assim o fazemos na prática. E podemos usar dessa forma porque no exemplo anterior nós já justificamos cada passo da divisão. Então, assim, podemos abreviar alguns desses passos na prática. Então, vamos lá. 1615 dividido por 19. Então, nós já podemos perceber que 1 não será possível dividir por 19,
porque o dividendo sempre tem que ser maior que o divisor. Então, vamos tentar o 16. Também não será possível. Pegaremos, então, o 161. Então, 161 dividido por 19. Aí temos que buscar um número que multiplicado por 19 mais se aproxima do 161 ou seja igual a 161. Só lembrando que o dividendo tem que ser maior ou igual ao divisor, né? Então, nesse caso, 161 é maior que o 19. Agora começamos um processo é como se fôssemos encontrar a tabuada do 19. E se quisermos ter êxito ao resolver uma divisão, nós não podemos deixar de montar essas tabuadas. E começando por 19 multiplicado por 1, 19 multiplicado por 2, 19 multiplicado por 3. E nesse processo vamos encontrar que 19 multiplicado por 8 é igual a 152, que é o número que mais se aproxima do 161. Então, 19 multiplicado por 8 é igual a 152. Vamos subtrair do 161 e teremos como resto o 9. É importante nunca esquecer que na divisão o resto sempre será menor que o divisor. Se encontrarem maior ou igual, voltem à tabuada e continuem procurando um resultado mais próximo ainda do dividendo. Então, temos resto 9, vamos baixar o 5 e vamos dividir 95 por 19. Olhando lá na nossa tabuada, nós já temos 19 multiplicado por 5 é igual a 95. Então, subtraindo 95 de 95, temos como resto o zero. E nossa divisão, então, é exata e, portanto, 1.615 dividido por 19 é igual a 85. Relação fundamental da divisão. Considere as divisões. Letra A, 45 dividido por 3. Ao efetuarmos a divisão, encontramos 15 como resultado e o resto zero. 45, nós já sabemos que é o dividendo, o 3 é o divisor, o 15 é o quociente e o resto zero. Nós podemos escrever que o 45 é igual ao 3 multiplicado por 15 somado ao zero, ou seja, o 45, que é o dividendo, é resultado do divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Segundo exemplo, 47 dividido por 3. Ao dividir 47 por 3, encontramos como resultado 15 e resto 2. Então, podemos notar que 47 é igual a 3 multiplicado por 15 mais 2. Ou seja, 47 é o dividendo que é resultado do divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. A partir dos exemplos que vimos, podemos escrever que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. E a essa igualdade chamamos relação fundamental da divisão. A relação fundamental da divisão nos permite verificar se o resultado de qualquer divisão que efetuarmos está correto ou não. E também de encontrar termos desconhecidos da divisão. Como, por exemplo, numa divisão não exata, o divisor é 8, o quociente é 12 e o resto é 3. Determinar o dividendo. Vamos chamar o dividendo de n. E representando o algoritmo da divisão, temos que n, que é o dividendo desconhecido, dividido por 8, tem como resultado 12
e resto 3, ou seja, o dividendo, que a gente não sabe, dividido por 8, que é o divisor, tem como quociente 12 e resto 3. Utilizando a relação fundamental da divisão, podemos escrever que n, que é o dividendo, é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Multiplicando 8 por 12, encontramos 96, somando com 3, 99. Então, o dividendo procurado é 99 e nós só conseguimos encontrá-lo usando a relação fundamental da divisão. Finalizando as propriedades da divisão. Primeiro, nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Por exemplo, ao dividir 15 por 0, não existe número natural que multiplicado por 0 dê 15. Logo, não existe divisão por 0. Segundo, nem sempre a divisão de um número natural por outro número natural não nulo dá um número natural. Em casos como esse, essa divisão não é exata. Exemplo, 15 dividido por 2. Temos como quociente 7 e resto 1. Então, no conjunto dos números naturais, não existe um número natural que multiplicado por 2 dê 15. Terceiro, quando o dividendo é zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. Por exemplo, 0 dividido por 15. Qual é o número que multiplicado por 15 dá zero? É o próprio zero. De um modo geral, 0 dividido por qualquer número natural que não seja zero será sempre igual a zero. Quarto, quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. Exemplo, 15 dividido por 15 é igual a 1. Todo número dividido por ele mesmo, desde que esses números não sejam o zero, o resultado sempre será igual a 1. Então, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês, alunos, aproveitem o máximo esse vídeo e desejo bom estudo.